Nossa convidada de hoje é a doutora Rosa Elizabeth. O tema de hoje é tosse. Inclusive você pode participar pelo 3838-1213 ou pelo nosso painel interativo que é o www.radiopageu.com.br. Doutora Rosa está aqui para tirar as minhas dúvidas, as suas e dos nossos ouvintes, Michele. Pois é, Aldo. Boa tarde, doutora Rosa. Prazer tê-la conosco mais uma vez. Para a gente começar, eu gostaria que a senhora explicasse o que é tosse. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Aldo Vidal. Boa tarde, doutora. Uma boa tarde especial para a dona Adolfina, do sítio Serrote Verde. O que é a tosse? Boa tarde também, ouvintes. A tosse é um reflexo que significa que a caixa torácica, o tórax e os órgãos da respiração se contraem e se relaxam de forma rápida e liberando um som característico. Então, isso é a tosse. Por que as pessoas tossem, doutora Rosa? As pessoas tossem por um reflexo a alguma substância externa e estranha, a justamente a árvore respiratória. A passagem do ar para os pulmões tem que estar limpinha. Então, se há alguma poeira, algum germe, aí a pessoa tosse. Muito bem, o telefone está liberado para você ligar 3838-1213, fazer sua pergunta e tirar suas dúvidas aqui com a doutora Rosa Elizabeth. Quais são as causas da tosse, doutora? As causas da tosse são variadas. Pode ser desde uma coisa mais simples, por exemplo, um reflexo do corpo a uma mudança de temperatura, até uma doença mais séria. O ouvinte ligando pelo 3838-1213. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Rosa Luísa da Silva. Diga, Rosa. Olha, eu perguntava da doutora Rosa, porque quando a poeira, talvez tenha uma alergia que eu tenho, aí a água gelada, a poeira, bate de chuva, assim, me dá uma tosse muito grande e enche os olhos, fica vermelhado. Será que é alergia? Boa tarde, Rosa Luísa, minha xará. Justamente, isso aí é uma reação como se fosse uma reação alérgica que você tem a alguma coisa relacionada com o frio. Você falou em água gelada, então você pode ter. A próxima vez nós vamos falar sobre alergias, aí você também pode participar. Muito bem, o ouvinte continua ligando para o 3838-1213. Vamos voltar para o ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, Michele. Quem fala? Thales Tavares. Diga aí, Thales, qual a pergunta, amigo? Deixa eu já perguntar para a doutora se gelo é realmente ruim para a tosse ou é mito? Boa tarde, Thales. Se você já está com tosse, se você insiste em se alimentar de produtos gelados, você piora da tosse, realmente. Agora, se você não está com tosse, não tem problema, pode ingerir coisas geladas. Tem alguma relação, doutora, entre pigarro e tosse? O pigarro é a mesma coisa que a tosse ou não? O pigarro é uma tosse que é mais na garganta. Você não tem uma contração de todos os órgãos da respiração. É só na parte da garganta. A tosse, ela traz um sinal, ela traz algum sinal positivo do nosso organismo, alguma coisa ruim? Dá para explicar nesse sentido, doutora Rosa, se ela é bom, se é ruim? Bom, a tosse... Como é a tosse? Nós achamos ela ruim porque incomoda muito, incomoda da gente até dormir principalmente, mas a tosse tem um lado positivo porque ela faz uma limpeza da árvore respiratória. Então, se nós não tossirmos, nós vamos ficar com os brônquios, os pulmões, com os micróbios que seriam eliminados se a gente tossisse. Então, nesse aspecto, a tosse é uma coisa boa. Vamos voltar para o telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Irene Regueira. Diga, Irene. Eu queria perguntar à doutora, porque eu conheço uma pessoa que já faz muito tempo e essa pessoa nunca melhorou da tosse. Parece que a tosse dessa pessoa é como se fosse um costume que essa pessoa pegou, que a gente fala o costume de temperar, assim, ficar só. A hora daquela pessoa a gente percebe logo que só fica profundo e temperar na guerra, como a gente fala, em linguagem caseira. Queria saber se é um costume, porque ele nunca melhorou dessa pessoa. Boa tarde, Irene. Na verdade, eu precisaria saber se é a tosse que tem secreção ou não. Então, porque a tosse sem secreção, ela pode ser devido a uma alergia. As tosses crônicas
geralmente são secas, quer dizer, não há eliminação de catarro, e a pessoa pode tossir por nervosismo, pode tossir por problemas alérgicos. Agora, é importante não fumar, porque a pessoa que fuma também tosse muito, e aí já é por conta do cigarro. O cigarro pode levar a alguma complicação mais séria. E um dos sinais de que está havendo essa complicação seria tossir repetidamente. Mas se a pessoa não fuma e se a tosse não tem catarro, geralmente é ou por alergia ou por nervosismo, problemas nervosos. Agora, doutora, é importante procurar um médico quando se está com tosse, porque geralmente as pessoas se automedicam em casa, né, para tosse. Michele, na verdade, a tosse em si não é uma doença, é um reflexo do corpo e pode ser sinal de várias doenças. Então, a pessoa pode até se medicar, se está tossindo um dia ou dois, e sabe que é devido a uma gripe, então pode até medicar-se com chás, alguma coisa assim. Mas, se ela persiste, é muito importante ir ao médico, porque só pode tratar com remédio se souber a causa. O ouvinte pode ligar para o 3838-1213 ou participando pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopagil.com.br. Alô, boa tarde. Boa tarde, Quem fala? Linete. Qual é a pergunta para a doutora Rosa Linete? Eu queria saber da doutora Rosa, quando a gente está com tosse, por que a tosse só aperta mais à noite? Ah, boa pergunta, Linete. Boa tarde. É o seguinte, de noite a gente se deita. Então, quando a pessoa deita, fica mais fácil de haver a passagem da saliva, alguma coisa, para estimular os órgãos da respiração. Então, você pode tossir. Inclusive, uma das maneiras de se evitar a tosse é elevar o espelho da cama, elevar a parte de cima da cama, ou dormir com o travesseiro alto. E quais são as formas de tosse que existem? A gente sempre pergunta, os médicos sempre perguntam ao paciente ou aos pais do paciente, é tosse seca ou tosse cheia? Então, as duas grandes formas de tosse, é tosse seca, quer dizer, aquela tosse que não tem produção, não tem catarro, e a tosse cheia é quando a pessoa está com os brônquios cheios, quer dizer, cheios de secreção de catarro. Vamos voltar para o telefone. Alô, boa tarde. Alô, Quem fala? Célia Mendes. Diga, Célia. Ô, Alda, porque eu queria saber, doutora Rosa, se tomar captopril para pressão, se tem a ver uma alergia, se ele provoca tosse. Boa tarde, Zélia, do Sítio São Joaquim, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o captopril em algumas pessoas provoca tosse, sim. Então, o que é que faz? É uma medicação muito boa para pressão, é uma medicação que a gente sempre passa porque é uma medicação boa. Agora, quando a pessoa tem muita tosse que está incomodando mesmo, aí a gente tem que trocar a medicação da pressão alta. O ouvinte pode ligar, 3838-1213, vamos para o telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Boa tarde. Diga, Fátima. Baixa o volume do teu rádio aí, Fátima. Está dando uma microfone enorme, não está dando para entender. Qual é a pergunta? Saber se a tosse de refluxo pulmonar é perigosa. Tosse com refluxo pulmonar. Dá para entender mais ou menos, Fátima. É o seguinte, é aquela tosse devido a um engasgo. A tosse que a pessoa deve ter se engasgado e tossiu. Então, há perigo da pessoa aspirar, quer dizer, algum alimento entrar para a traqueia, para os brônquios. Isso aí pode ser uma condição grave, sim. A pessoa, agora, um engasgo comum que a gente tosse e elimina não tem problema não. Mas, geralmente, quando a pessoa acontece de algum alimento passar para a árvore, para os pulmões, aí é um problema mais sério, pode dar uma pneumonia.